Olá, bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Estamos iniciando o módulo 7, onde trataremos do uso de resíduos como fertilizante. No capítulo 1, nós vamos ver alguns aspectos do uso de resíduos como fertilizante, ou seja, quais as vantagens, de fazer esse uso e o que nós temos que considerar para que esse uso seja feito da melhor forma possível. Vamos lá. Bom, nessa foto aqui, nós temos dois tipos de resíduos básicos na propriedade leiteira. Uma fase líquida, que seria aquele efluente da sala de ordenha, e aqui uma fase sólida, aquele esterco que pode ser raspado ali do piso da ordenha antes da lavagem. Então, a pergunta é, o que vocês estão vendo aqui? A gente pode ver isso somente como um resíduo, sem valor algum, e que muitas vezes é visto somente como um problema, mas podemos também ter outra visão, ver isso como uma fonte de água e nutrientes. E água e nutrientes é o que toda cultura vegetal precisa para ter o seu pleno desenvolvimento. Então, se você tem uma fonte de água e nutrientes na sua propriedade, e você, além de um produtor de leite, e obrigatoriamente todo produtor de leite também é um agricultor, porque ele planta parte dos alimentos que são fornecidos aos animais, são cultivados na propriedade, como as pastagens, algum alimento conservado, como uma silagem de alguma coisa, ou até outros alimentos. Então, o produtor de leite é sempre um agricultor. Então, ele tem lá uma fonte de água e nutrientes, ele é um agricultor e essa agricultura precisa de água e nutrientes, então o que nós fazemos é simplesmente juntar essas duas coisas. Então, assim, o aproveitamento de resíduos animais como fertilizante é a forma de manejo predominante na pecuária brasileira, porque é simples e de baixo custo. Então, não só na pecuária leiteira, mas na pecuária de bovinos de corte, na suinocultura, na avicultura e outras criações animais, o uso dos resíduos desses animais como fertilizante é o manejo ambiental que predomina. Por mais que nós tenhamos sistemas de tratamento, e vocês viram nos módulos anteriores, separação de fase, sólido líquido, a lagoa, a compostagem, após esses tratamentos, em todos eles nós temos ainda uma matéria-prima, que não pode ser disposta no ambiente de qualquer forma, mas que pode ser aproveitada como potencial fonte de água e nutrientes para as culturas vegetais. E por isso que esse é o manejo ambiental predominante. Sempre é aconselhável a utilização como fertilizante de estercos, compostos e efluentes, como fornecedoras de água e nutrientes para melhorarem as condições de estrutura e diversidade microbiana do solo. Então, além dos resíduos, sejam eles líquidos ou sólidos, serem fonte de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, diferentemente do fertilizante químico, o fertilizante orgânico, ele também contribui para dar melhor estrutura ao solo e melhorar a microbiota do solo, que são vantagens que o fertilizante químico não tem. O fertilizante químico só fornece nutrientes e nada mais. Então, fazer a utilização desses resíduos orgânicos benefícios que não só que fornecer nutrientes para a cultura vegetal, mas sim contribuir para a saúde do seu solo. Então, melhorias nas características do solo e na produtividade das culturas vegetais são alcançadas quando são feitas aplicações regulares dos resíduos. Bom, mas nós não podemos ter essa visão que o solo é uma lata de lixo, porque o solo não é uma lata de lixo, Então, nós temos uma fonte de agronutrientes que contribui ainda para a estrutura e para a microbiota do solo, mas se nós perdermos a mão, e enxergarmos o solo somente como um receptor disso que eu tenho que me livrar, dessa coisa tida como ruim, então o que é ruim a gente tende a se livrar. E daí a gente vai pegar esse resíduo e jogar no solo de qualquer forma. E o solo não é uma lata de lixo, porque o solo é um organismo vivo, e dependendo do que a gente faz em termos de manejo, nós podemos comprometer a saúde desse organismo vivo ou até levá-lo à morte. O que seria um solo morto? Um solo que não tem microbiota, um solo que está intoxicado por excesso de uma série de elementos, tá certo? Então não podemos enxergar o solo assim.
Não é jogar resíduo no solo, é aplicar resíduo no solo considerando preceitos agronômicos. Nós vamos ver aqui ao longo desse módulo quais são esses preceitos, para que a gente dê saúde ao solo, para que a gente tenha a máxima produtividade da cultura, né, vegetal, e para que a gente tenha um mínimo risco ambiental, ok? E aqui vocês veem, né, lá o produtor fazendo a aplicação do seu resíduo no solo. Dependendo de como ele faz isso, né, se ele enxergar o solo como lata de lixo, isso tem alto risco ambiental. Mas mesmo aplicando, né, considerando os preceitos agronômicos ambientais, vocês veem que potencialmente tem várias coisas que podem acontecer, né? Pode ter um escorrimento aqui superficial disso que está sendo aplicado e você vai comprometer as águas superficiais. Pode ter uma infiltração, né, disso que está sendo aplicado, e você vai ter um problema de contaminação do solo e comprometimento das águas subterrâneas. Ou isso aqui também, né, emite gases e odores. Alguns gases que até são gases estufa, que vão proporcionar o aquecimento do planeta. Outros gases que não são estufa, mas são prejudiciais para a saúde de humanos e animais, e também o mau cheiro. Então, o simples fato, né, de aplicar aqui o efluente ou o dejeto no solo pode trazer uma série de consequências que não são boas para o meio ambiente. É por isso que isso tem que ser feito da melhor forma possível, ok? Aqui vocês veem, né? Isso aqui é uma foto de uma fazenda leiteira que está fazendo a aplicação do efluente numa área de pastagem. Vocês veem que essa aplicação aqui, existe um cano, e nesse cano tem várias saídas, a quantidade enorme, isso aqui é uma fazenda de grande escala, né, aqui no Brasil. Então, tem esse cano atravessando uma grande área de pastagem e fazendo a aplicação. Mas aí vocês veem, ó, essa aplicação já está causando um encharcamento do solo, porque o solo não está sendo capaz de reter todo o líquido que está sendo aplicado, ou seja, está sendo aplicado muito mais volume do que o solo pode comportar, né, em termos de receber esse volume. E daí, como está tendo esse encharcamento, vocês veem aqui é uma estrada, né, abaixo dessa área de aplicação, e que aqui está vindo o efluente para a estrada, né, depreciando a qualidade da estrada, inundando a estrada, então uma série de coisas erradas. E daí nós fizemos uma coleta, né, desse líquido que estava na estrada, e vocês veem aqui o resultado, né, o nitrato deu 24,4 miligramas por litro de nitrogênio nitrato, enquanto o limite da legislação é 10. Né? Então, mais do que o dobro do que a legislação permite. No caso do fósforo, nós analisamos e deu um resultado de 16 miligramas por litro, quando o limite da legislação é 0,15 miligramas por litro. Então, olha quanto tem a mais de fósforo nesse líquido aqui que está na estrada. Tá? O potássio deu um resultado de 213, a legislação não traz um limite para potássio, mas 213 miligramas por litro também é um valor muito alto de potássio. Após essa estrada, nós tínhamos aqui a área da mata ciliar e um rio. E vocês veem aqui que o líquido já está entrando na região da mata ciliar e, consequentemente, vai atingir o rio. Tá certo? Então, pelo simples fato da aplicação do efluente está sendo feita no solo. Isso aqui é água e nutriente? É bom para essa pastagem que está aqui? Mas está sendo feito de forma totalmente errada. Né? E aqui está configurado um alto risco ambiental desse uso. E é isso que nós temos que evitar. Ok? Bom, o objetivo do uso dos resíduos animais como fertilizante é garantir que os nutrientes contidos nos resíduos sejam utilizados para as culturas vegetais da melhor forma. Então, eu quero a maior absorção de nutrientes pelas plantas, eu quero a menor perda de nutrientes para o meio ambiente e eu quero reduzir a necessidade de suplementação com fertilizantes químicos, tá? Porque isso significa redução do custo de adubação das áreas agrícolas. Então, aplicando o resíduo da forma correta, né, eu reduzo o impacto ambiental e eu reduzo a necessidade de fertilizantes químicos.
E quais são os benefícios, né, do uso desses resíduos animais como fertilizante? Aumentar a disponibilidade sazonal de alimentos. Então, como somente na pecuária leiteira, esse resíduo está sendo gerado diariamente, né, principalmente ali na sala de ordenha. Então, você tem ele disponível o ano inteiro e você pode compatibilizar isso com a necessidade das suas culturas vegetais, né, aumentando a produção dessas culturas ao longo do ano. Melhorar as características físicas, químicas e microbiológicas do solo, melhorar a eficiência de uso da água, porque aquela água que foi consumida e que é grande parte do resíduo líquido é água, né? Essa água já foi consumida, foi captada lá de uma fonte superficial ou subterrânea. Existe um custo de captação, somente de energia elétrica, para transportar essa água. Então, eu estou dando um outro uso. Eu usei essa água para lavar lá o piso da ordenha, mas eu também estou usando essa água para fazer uma irrigação, né, da cultura vegetal. Então, melhora a eficiência de uso da água na propriedade. Melhorar a tolerância das pastagens à seca, porque como eu tenho o resíduo, principalmente o líquido, o ano inteiro, né, eu posso, principalmente na época da seca, aplicar, né, e geralmente se faz a fertirrigação desse resíduo na época da seca, para melhorar a produção dessas pastagens. E reduzir o custo de produção com a compra de fertilizantes químicos, como nós já falamos. Aqui eu não vou passar aqui em detalhes a tabela, mas aqui nós temos vários parâmetros, né, relacionados à qualidade e fertilidade do solo, então teor de matéria orgânica, nutrientes, a capacidade de troca de cátions, a descrição, né, do que significa cada um desses parâmetros, e o impacto positivo, né, do uso do resíduo o resíduo orgânico como fertilizante. Então, no caso aqui do teor da matéria orgânica do solo, qual é o impacto positivo? Aumentar, né, o teor de matéria orgânica no solo, como aumentar a CTC. Aqui outros parâmetros, pH, densidade, capacidade de infiltração de água no solo. Então, o uso do resíduo aumenta a infiltração e reduz o escoamento superficial de água e nutrientes. Isso aumenta a capacidade de filtração de água no solo. Então, pensando nos cenários que nós temos aí, né, de aquecimento global, onde em algumas regiões do Brasil nós já estamos vendo, e a tendência é que isso aconteça com maior intensidade, uma escassez, né, da disponibilidade de água. Então, se eu tenho uma forma, um manejo, e o uso do resíduo como fertilizante, é esse manejo, de melhorar a capacidade de retenção de água no solo, tá certo? Isso é bem-vindo, né? Porque se as secas tendem a ser cada vez mais intensas, se eu tenho uma coisa que pode melhorar a retenção de água no solo, eu dou mais sustentabilidade, né, àquela cultura vegetal que está sendo cultivada naquela área. Então, vocês estão vendo aqui vários parâmetros, né, de qualidade e saúde do solo e como o resíduo orgânico pode contribuir para esses parâmetros. Mas também existem algumas dificuldades, né, em se utilizar os resíduos como fertilizante. Então, o resíduo é sempre uma mistura de formas orgânicas e inorgânicas de nutrientes. Lenta a liberação dos nutrientes, somente os orgânicos. Quando eu aplico o fertilizante químico, esses nutrientes estão prontamente disponíveis para serem absorvidos pela raiz das plantas. No resíduo orgânico, como eu tenho essas formas orgânicas e inorgânicas, tem que haver uma disponibilização desses elementos, somente os que estão na forma orgânica, para as plantas poderem absorver. Por isso que eu tenho uma forma de liberação mais lenta desses nutrientes. Por isso que é importante ter o sistema de tratamento. Quando eu tenho um sistema de tratamento, eu faço a degradação dessa matéria orgânica, né? Então, eu tendo a levar um resíduo onde os nutrientes estão mais prontamente disponíveis para serem absorvidos pelas plantas. É resultado de vários aspectos do sistema de produção, como a genética e tipo de dieta, a forma disponível do resíduo, líquido ou sólido, ou a forma de aplicação no solo, superficial ou incorporação. Difícil de ser caracterizado quanto às concentrações de nutrientes, porque geralmente nós temos grandes volumes desses resíduos, né? Seja na forma sólida ou forma líquida. Então, você coletar uma amostra que seja representativa daquele volume, para enviar para um laboratório, para você ter as concentrações, nitrogênio, fósforo e potássio desse resíduo, não é uma coisa tão simples de ser feito. Demanda um conhecimento técnico, né? Mas é importante de ser feito, ok? Possui concentrações variadas de nutrientes, o que dificulta o cálculo da quantidade a ser utilizada como fertilizante.
Principalmente na pecuária leiteira, como nós já vimos, basicamente nós temos 2 momentos do ano que determinam muito a concentração de nutrientes dos resíduos, que são a alimentação de águas e a alimentação de seca. Excetuando sistemas de confinamento, onde a alimentação é meio que padrão o ano inteiro, mas sistemas a pasto ou semi-confinados, né, onde o animal tem acesso à pastagem, e daí você tem pastagem de verão, pastagem de inverno, e daí no inverno você também tem coxo, então você dá um alimento conservado, uma silagem de milho com concentrado, tudo isso vai impactar a quantidade de nutrientes do teu resíduo. Então, você não tem um resíduo único ao longo do ano, você pode ter vários resíduos diferentes. O ideal é conhecer esses vários resíduos diferentes para fazer a aplicação de forma correta. E o resíduo pode conter sementes de plantas invasoras e antibióticos, que irão afetar os micro-organismos do solo e potencializar processos de resistência antimicrobiana. Esse é um grande tema de preocupação no mundo inteiro hoje, resistência antimicrobiana, né? Porque nós administramos esses produtos para os animais, né? Principalmente os antibióticos, para uma série de questões. Esses antibióticos são excretados pelas fezes e urina, então eles estão presentes nos resíduos. Então, fazer o correto uso do resíduo como fertilizante também insere a gente a minimizar o risco dessa resistência a antimicrobianos, que vai afetar tanto a saúde humana como animal, ok? A distribuição desigual de fezes e urina de animais no pastejo, então, as fezes e urinas que são dispostas no pasto, a gente não entende isso como um resíduo a ser manejado, porque não tem como catar isso, né, para você manejar, então isso fica onde está disposto, ok? A coleta incompleta e armazenamento inadequado dos resíduos, perdas por volatilização e lixiviação. Então, um mau manejo do sistema de tratamento vai propiciar que eu perca mais nitrogênio por volatilização, o que é uma perda de potencial fertilizante. Aplicar de forma superficial no solo pode emitir odores e ser criatório de vetores. A aplicação que predomina do resíduo, tanto líquido como sólido, é superficial, né? Poucos produtores no Brasil fazem a incorporação do resíduo, o que seria um método mais seguro em termos ambientais e melhor agronomicamente. Mas fazer a incorporação depende de ter um maquinário disponível para isso. Então, a maioria faz a aplicação superficial. Nessa aplicação superficial, nós temos emissão de odores, nós temos maior perda de nitrogênio, né? E se tiver um empoçamento, como vocês viram há pouco naquela foto, aquele empoçamento de resíduo pode ser uma fonte de criação de vetores, né? Principalmente moscas. Época e métodos incorretos de aplicação do resíduo. Então, o segredo é sempre conciliar a aplicação do resíduo com a necessidade de nutrientes da cultura vegetal. Pode não ser manejado e aplicado de forma correta devido à indisponibilidade de equipamentos e máquinas, isso principalmente em pequenas propriedades, né, que muitas vezes não tem esses equipamentos e máquinas para fazer uma aplicação mais precisa. E o preço baixo dos fertilizantes químicos, né? Então, se os fertilizantes químicos estão muito baratos, o produtor tende a privilegiar o uso do químico e não fazer o uso do orgânico. E não fazer o uso do orgânico, ele acaba usando o solo como uma lata de lixo, porque ele compra todo o químico, toda a necessidade que ele precisa de nutrientes, ele compra na forma química, só que ele também aplica o resíduo orgânico no solo, porque é o que ele tem para fazer, tá certo? Então, isso é uma grande dificuldade, ok? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, né, como esses principais elementos estão distribuídos nos resíduos. O fósforo, o cálcio e o magnésio são excretados principalmente nas fezes. O nitrogênio e o enxofre podem ser excretados em diferentes proporções, tanto nas fezes como na urina. E o potássio é excretado basicamente na urina. Já mostramos um gráfico, né, que vocês viram, vocês lembram, que mostra as porcentagens disso conforme fezes e urina. Uma outra coisa importante, né, a necessidade de nutrientes e o nível de intensificação da propriedade. Então, a necessidade de fertilizantes está relacionada com a intensidade da produção. Sistemas mais intensivos, elevada a taxa de lotação, demandarão mais nutrientes via adubação. Áreas com menor taxa de lotação terão uma menor necessidade de fertilizantes. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma figurinha, né, representando uma baixa intensidade de pastejo, que vai ter uma menor necessidade de nutrientes para adubar essa área. E aqui uma alta intensidade de pastejo, né,
você tem uma remoção mais contínua de nutrientes, porque as vacas estão pastejando, somente num sistema piqueteado, né, rotacionado, onde essa necessidade ainda é maior, porque as vacas comem ali só o que tem de mais nobre da pastagem, já saem daquela área, vão para uma outra área, e vão voltar nessa área daqui uns 30 dias, né, em média. Então, precisa ter uma boa disponibilidade de nutrientes para quando essas vacas voltarem, né, elas terem essa pastagem em condições nutricionais ideais. Então, maior necessidade de nutrientes via adubação. Então, dependendo do nível de intensificação, principalmente das tuas áreas de pastagem, né, isso vai determinar um maior ou menor uso, não só de resíduos orgânicos como fertilizante, mas como fertilizantes como um todo. Bom, na aplicação do resíduo em pastagens e capineiras, permitir o acesso dos animais apenas após a incorporação do resíduo no solo, né? O uso de resíduos frescos em pastagens aumenta o risco de acometimento dos animais por doenças. O resíduo deve ser armazenado ou tratado antes da sua utilização. Então, nunca fazer uma aplicação de resíduo, somente na forma líquida, numa pastagem, e que daí as folhas, né, vão ficar com partículas desse resíduo, os animais tendem a meio que refugar, né, esse tipo de alimento. Então, sempre fazer a aplicação, por exemplo, você tem um pastejo rotacionado, né? Então, o animal saiu de lá, você pode fazer a aplicação, porque o animal vai voltar para aquela área daqui 25, 30 dias, então esse resíduo vai estar totalmente incorporado no solo, sem problemas nenhum, tá certo? Atitudes que devemos ter para reduzir os riscos ambientais dos resíduos como fertilizante. Considerar as condições do solo e do clima, evitar aplicar o fertilizante antes de um evento de chuva, dar preferência a áreas planas e sem erosão, e considerar distâncias de segurança de corpos hídricos, residências e estradas, principalmente pela questão de contaminação por escorrimento ou pela emissão de odores aí, né, para áreas de vizinhança ou mesmo estradas, tá certo? Bom, e uma coisa fundamental, né, quando a gente pensa em uso do fertilizante, seja químico ou orgânico, é nós documentarmos todo esse uso. Então, faz parte do correto uso dos resíduos como fertilizante a manutenção da documentação do uso dos fertilizantes químicos e orgânicos de todas as áreas da propriedade. Isso é fundamental para a gente ter um histórico de adubação das áreas, para esse histórico vai já dar um indicativo se pode ou não haver problemas de excesso de algum nutriente nessas áreas, o que eu estou plantando nessas áreas. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? E aqui, um exemplo, né, de, bom, mas o que eu tenho que anotar? O que eu tenho que documentar? Então, lá, criar uma tabelinha, né, que você tem o tipo de fertilizante químico orgânico que foi aplicado. Então, aí tem alguns exemplos de fertilizantes químicos e orgânicos, né? A ureia, super simples, dejeto na sala de ordenha, cama de aviário, e por aí vai. Quando você aplicou, mês e ano, área total em que foi aplicado, em quantos hectares você aplicou esse fertilizante, a quantidade aplicada, seja em quilotoneladas, qual era a cultura que estava nessa área, tá? Essa área recebe dejeto, sala de ordenha, sim ou não? E qual que é a lotação, né? Animais por hectare na área adubada, para te dar uma ideia de intensificação dessa área. Então, são informações simples, né, que todo produtor e produtora vai ter, porque ele sabe, né, o que ele está aplicando, quando, em que área e que cultura tinha lá. Então, é fazer essa anotação ao longo do ano, todos os anos, para a gente ter um histórico, né, de adubação das áreas. Assim como nós anotamos coisas relacionadas ao animal, quando que ele pariu, quando que ele ciclou depois da aparição e por aí vai, aqui também é fundamental fazer a anotação do uso de fertilizantes. Bom, era isso que tínhamos para mostrar para vocês nesse capítulo 1, né? E seguimos o uso de resíduos como fertilizante no próximo capítulo. Até lá.